Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Todo mundo descansado, semana nova, né? Descansaram aí do Dia das Crianças, ganharam muitos presentes, passearam muito, mas agora voltamos à vida real, à vida normal. Vamos corrigir exercícios. Hoje eu vou fazer a correção, pessoal, do capítulo 11, diferentes formas de ver o mundo, que foi aquele capítulo que nós trabalhamos aí sobre os entendimentos do mundo, né? Dentro da filosofia, do senso comum, da arte, da ciência, da religião. E aí eu foquei muito na religião, né? Desde o seu surgimento ali, falando lá na pré-história, os seres humanos já cultuavam as forças e os elementos da natureza, igual o sol, a lua, os rios, as chuvas, os animais, né? E depois falei com vocês, né, das religiões que cultuam um Deus só, mas algumas religiões têm muitos deuses, né? Chamadas religiões politeístas. E falei um pouquinho das três maiores religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e também o islamismo, tá bom? E aí hoje eu vou fazer a correção dos exercícios deste capítulo, legal? Então vamos embora, vamos passar aqui o vídeo. Não passou, vamos embora, passa o vídeo. Aí, olha lá, página 18 primeiro, pessoal. O que ele diz? Por que é possível afirmar que não existe apenas um modo de explicar os acontecimentos do dia a dia? Então, por que a gente aí não tem só um modo de explicar as coisas que acontecem no dia a dia? Até falei na aula, nós usamos o exemplo da chuva, não é verdade? Então, existem diferentes explicações para o mesmo acontecimento, pessoal, pois as pessoas se utilizam de saberes, de conhecimento e referências distintos para compreender o mundo, né, do qual elas estão inseridas. Então, os saberes, os conhecimentos, as referências para se explicar as coisas, elas são o quê? Diversas, né? A gente tem as pessoas têm distintas maneiras de se compreender o mundo, tá? As pessoas explicam, às vezes, uma chuva a partir do seu conhecimento dentro da ciência, outros dentro do senso comum, não é verdade? Outros da sua experiência propriamente de vida, né? A pessoa do interior explica como forma a chuva, por exemplo, de uma maneira diferente das pessoas que estão na cidade ou daquelas pessoas que estudaram os fenômenos meteorológicos, né? Da chuva, por exemplo, ok? Então as pessoas têm saberes diferentes de acordo do local que elas estão inseridas, né? Da compreensão de mundo delas. Beleza? Vamos ver. Todas as pessoas têm saberes. Olha lá, corrigindo. Todas as pessoas têm saberes do senso comum. Como esses saberes são construídos? Então todo mundo tem senso comum, tá? E eles são construídos como, tá? Os saberes do senso comum, eles são adquiridos pelas pessoas por meio das experiências, das interações com o mundo, tá? Ao longo da vida. Eles são transmitidos de geração em geração. Você vai aprendendo isso, você aprende com a sua mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a outra mãe. Todo mundo vai aprendendo o mundo desta forma, tá? Então, os saberes do senso comum são adquiridos por pessoas, né, pelas pessoas, por meio das experiências e interações com o mundo ao longo da nossa vida. À medida que eu vou vivendo, eu vou tendo diferentes interações, experiências com o mundo, né, e vou convivendo com pessoas mais velhas, convivi com meu pai, que conviveu com o pai dele, e aí esse saber, né, ele vem sendo transmitido de geração em geração. Fácil essa, hein? Deixa eu colocar essa na prova. Vamos ver aqui, ó. Qual é a importância desses saberes para as pessoas? O senso comum é importante, será? Claro que sim, né? O senso comum, ele é extremamente importante, né? Para os saberes aí, vamos dizer, essenciais
da vida cotidiana, ele é muito importante na nossa vida cotidiana, né? Porque ele é utilizado no nosso dia a dia, é o saber que a gente utiliza no dia a dia, como preparar alimentos, por exemplo, a higiene pessoal, não precisa falar, né? Você aprende desde criança que você tem que tomar banho para ficar limpo, para ficar longe de doenças, por exemplo, como que a gente se locomove nas ruas, né, através dos meios de transporte, esse tipo de coisa. Então ele é muito importante aí na vida cotidiana das pessoas para a gente o quê? Utilizar, né, no nosso dia a dia. Por isso que ele é muito importante. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Olha 3. O que os saberes artísticos de senso comum, religioso e filosófico têm em comum quando comparados com os saberes científicos? Então, o que eles têm em comum aí quando a gente compara com o saber científico? Quando eu penso em todos esses saberes, o artístico, o senso comum, o religioso, o filosófico, pessoal, todos eles, né, diferentes aí do saber científico, eles não podem ser comprovados por meio de testes e experiências. O saber científico, a gente testa, a gente comprova através das experiências. Então, todos esses saberes, o artístico, o senso comum, o religioso e o filosófico, né, eles têm em comum o fato de não poderem ser comprovados por meio de testes e experiências, diferente do saber científico, né, que a gente faz os testes e comprova que aquilo existe ou não. Mais uma. Hoje eu tô rápido para corrigir, hein? Que bom. Mas é porque são muitos exercícios, né? Olha 4. Quando uma informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência. Então, quando que eu posso afirmar que aquilo é verdadeiro, né? Através da ciência. E aí, a informação ela passa a ser considerada verdadeira, pessoal, quando ela é testada. São feitos vários testes e os seus resultados são comprovados por vários cientistas. Nós estamos vivendo aí atualmente, né, vários testes que estão sendo feitos com uma vacina, uma possível vacina para o coronavírus. Através desses testes, né, nós vamos ter resultados que vão ser comprovados por cientistas que aquela determinada vacina funciona contra esse vírus. Tá bom? Então a informação passa a ser considerada verdadeira pela ciência quando ela é testada e os seus resultados, eles o quê? São comprovados pelos cientistas. Eles vão afirmar, isso funciona, isso existe. Ok? Vamos ver a 5. Imagine que você e um dos seus colegas tenham religiões muito diferentes. Explique por que isso não é motivo para dizer que a religião dele é melhor do que a sua. Pessoal, isso é o que acontece muito no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né? As pessoas têm religiões distintas e a gente não deve falar, a gente não deve colocar que a minha é melhor do que a dele ou que a de fulano é melhor que ciclano, não é verdade? As religiões, né, elas possuem diferentes formas de ver o mundo. E entre elas não existe melhor forma ou pior forma de se ver o mundo, né? Apenas, né, o que as religiões tendem aí, elas fazem o que apenas elas fazem mais sentido para um determinado grupo do que para outros. Aquilo é uma pessoa de uma determinada religião, ela está ali porque aquilo faz mais sentido para ela do que outra que não está. E a outra que está em uma outra religião, porque aquela outra religião faz mais sentido. As religiões possuem diferentes formas de ver o mundo, tá bom? E não existe melhor ou pior. Uma vez eu li um livro e um cara explicou o seguinte, ele estava explicando sobre religião. Ele falou assim, imagina aquelas janelas no qual cada vidrinho da janela é de uma cor. Tem um vidrinho amarelo, vermelho, verde, azul, cada vidro é de uma cor. Pensa em uma sala toda feita desse vidro. E lá dentro tem uma pessoa sentada de branco. Do lado de fora desse vidro, tem várias abelhas que estão tentando entrar nesta sala. Só que cada abelha está em um vidro de uma cor. Uma abelha está
no vidro verde, outra abelha está no vidro amarelo, outra está no vermelho, outra está no azul. E aí, essa abelhinha está vendo aquela pessoa lá dentro de branco a partir da cor que ela está do vidro. Eu vejo aquela pessoa que está lá dentro na cor verde, porque eu estou no vidro verde, a outra vê na cor azul. E ele falou, isso é a religião, né? São diferentes formas de se ver o mundo, não dizendo que uma é melhor do que a outra. As abelhas somos nós, né? Em busca de uma religião, cada um olhando de um vidro de uma cor, mas procurando a mesma coisa, o mesmo ideal, tá bom? Vamos embora. Hoje eu tô que tô para corrigir. Agora vamos corrigir os exercícios da página 21, ok? Por que os seres humanos cultuavam elementos da natureza na pré-história? Por que será que eles cultuavam as coisas da natureza na pré-história? Né? E aí a gente pode pensar que os seres humanos da época, né, lá da pré-história, eles acreditavam que dessa forma eles conseguiriam lidar ou controlar melhor os elementos naturais, como a chuva, como o sol. Então eles cultuavam o sol, porque aí eles achavam que poderiam ter controle, né, sobre aquilo, poderiam cultuar a chuva, porque eles teriam controle de quando as chuvas viriam, né, para as plantações, esse tipo de coisa. Legal? Vamos mais uma? Olha 2. Explique o significado do sepultamento na pré-história. Pessoal, lembra que eu falei que o sepultamento, né, ele é uma das primeiras manifestações religiosas humanas. Por quê? Ele indica, né, ele já indicava preocupação daqueles seres humanos da época, né, com a vida após a morte, né? Ou seja, é uma coisa muito antiga, né? O sepultamento aí na pré-história, as pessoas já pensavam o que será que vai acontecer ou para onde essa pessoa vai depois que ela morrer, né? E aí eles já começavam a fazer esse culto de enterrar a pessoa em um local especial, de enterrar a pessoa com alguns determinados objetos, não é verdade? Então vamos lá. Que exercício fácil. Olha esse. Observe as imagens dos artefatos pré-históricos. Aqui são imagens, né, artefatos pré-históricos. O que essas estátuas representam? Bom, se nós analisarmos aí, né, pessoal, essas estátuas elas vão estar associadas, elas podem representar aí uma figura feminina ou aí alguma deusa, né, que foi produzido pelos seres humanos na pré-história. Porque, olha só, parece uma imagem feminina, né? Então, ou está cultuando, existe uma estátua aí que vai representar uma figura feminina, ou pode ser aí de uma deusa, né? Alguma coisa que os pré-históricos aí fizeram. E olha só, por que imagens como essas eram produzidas na pré-história, pessoal? A produção das estátuas, né? A gente tem que associar aí a produção das estátuas à religião que era praticada pelos povos que viviam na pré-história. Então eles faziam essas estátuas, essas imagens, pessoal, porque estava relacionado, estava associado a essa imagem à religião que eles tinham na época. Então a religião deles, por exemplo, cultuava uma deusa parecida com essa estátua, e eles faziam uma estátua de acordo com aquilo que eles imaginavam que seria o sagrado deles. Ok? Vamos ver a 4. Qual é a diferença entre religiões monoteístas e as politeístas? Essa é muito fácil, né, pessoal? Então, vamos lá. As religiões monoteístas, elas acreditam em um único Deus. Um Deus só. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, elas acreditam apenas em um Deus. Agora, as religiões politeístas, né, elas acreditam em vários deuses, como o hinduísmo, por exemplo, que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, né, os hindus acreditam em vários deuses. Que exercício moleza, não acredito. Vamos passar mais? Esse aqui é legal. Isso aqui eu vou pegar o lápis aqui para poder escrever para vocês. E cadê meu lápis? Aqui. Olha só, preencha a tabela a seguir sobre as religiões monoteístas. Então aqui nós temos aqui a religião cristianismo, judaísmo e islamismo. Então nós vamos ter que achar aqui o local de origem,
o livro sagrado e onde são realizadas as cerimônias religiosas. Então vamos ver, o cristianismo. Qual que foi o local de origem do cristianismo? Foi numa região chamada Palestina. Qual que é o livro sagrado do cristianismo? A Bíblia. Fácil. E onde são realizadas as cerimônias religiosas do cristianismo? Nas igrejas. Vamos ver o judaísmo agora. O local de surgimento do judaísmo em uma região chamada Entre Rios. Como que chama essa região? Mesopotâmia. Qual que é o livro sagrado? Falei com vocês, é o famoso Torá. E as cerimônias são realizadas no judaísmo nas sinagogas. Legal. E o islamismo, hein? O islamismo surgiu numa região chamada de Arábia. Qual que é o livro sagrado? O Alcorão. Também pode ser chamado só de Corão, tá? E onde são realizadas as cerimônias? Nas mesquitas. Que moleza, gente. Facinho esse, hein? Falamos também na última aula. Vamos agora corrigir o exercício da página 26. Olha lá. As religiões brasileiras em 2010. Cadê meu lápis que sumiu? Tá aqui. As religiões brasileiras em 2010. Tem várias: católica, apostólica, romana, evangélica, sem religião, espiritismo, umbanda, candomblé, budismo, judaísmo, tradições indígenas, islamismo, hinduísmo. Tem um monte de religião aí, né? Vamos ver. Qual é a religião com o maior número de seguidores no Brasil? Então, no Brasil aqui, de acordo com os dados de 2010, a religião que possui maiores seguidores aqui é essa aqui em marrom, que é a católica, apostólica, romana. É uma igreja relacionada aí ao cristianismo. Então vamos ver. Qual é a religião com o menor número de seguidores? Então, vamos ver aqui que tem o menor número de seguidores. Não pode ser essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Aqui, ó. O rosa está representando o hinduísmo. Então, o hinduísmo é o que tem o menor número de seguidores no Brasil. E aí vamos ver a 3. Explique por que é possível afirmar que o Brasil é um país laico. Vocês sabem o que é isso? Olha só. A gente pode afirmar que o Brasil é um país laico, né, pela variedade de religiões, né, que são seguidas aí pelos brasileiros. Olha quantas religiões são seguidas aqui pelos brasileiros. Então é um estado laico, um estado que não tem religião. E, além disso, está escrito na Constituição brasileira que o Estado ele é laico, tá bom? Deu para entender isso aí? Ok? Então, por exemplo, quando fala assim que o Estado brasileiro é laico, significa que o Estado, né, não segue uma religião, não é um Estado islâmico, por exemplo, um Estado cristão, é um Estado laico, né? Ele representa todo mundo e não tem nenhum clero, nenhuma religião por trás dele, tá bom? Pelo menos o que está escrito na Constituição. Legal? Esse foi o exercício da página 26. Agora vamos para a última página. Você deve estar cansado de escutar minha voz aí. Na página 27 aí, ó. Vamos lá, vamos corrigir ele. Ó, cite quais são as diferentes formas de entender o mundo. Então essa página aqui, ela vai fazer um resuminho de tudo que nós trabalhamos aqui, né? Então, cite quais são as diferentes formas de entender o mundo. Bom, nós vimos aí, falei um pouquinho já aqui hoje, umas 2 vezes pelo menos, que as diferentes formas de se ver o mundo, de entender o mundo, é através da filosofia, do senso comum, as artes, a ciência, a religião. Esses são exemplos aí das diferentes formas de se entender o mundo. Cada uma vai explicar um determinado fenômeno, um determinado aspecto do mundo, da natureza, de um jeito.
Ok? Vamos mais. Olha lá. Explique o motivo de esses saberes terem a mesma importância. Então, por que, mesmo ele tendo diferentes formas de se ver o mundo, por que eles têm a mesma, todos eles são importantes, né? Porque todos lidam de maneira diferente com os fenômenos que ocorrem com as pessoas ao longo da vida. Cada uma vai explicar de um jeito uma determinada coisa que acontece ao longo da nossa vida aí, não é verdade? Assim, né, a gente pode pensar que uma dessas formas de estender o mundo, uma dessas formas, não é mais importante, melhor ou pior do que a outra. Pelo contrário, elas acabam que se complementando, uma complementa a outra, tá? A filosofia complementa o senso comum, que complementa a arte, complementa a ciência, complementa a religião vai complementar o senso comum vai complementar a ciência complementa a filosofia e por aí vai, elas são complementares, ok? Vamos mais uma. Olha 2. A filosofia tem como base questionamentos profundos sobre os seres humanos e o mundo em que vivem. Qual é a importância de se ter um pensamento crítico? Por que a gente deve ter um pensamento crítico na sociedade, tá? Pessoal, o senso crítico ele serve, né, para que as pessoas possam avaliar e diferenciar o certo e o errado, né? O senso crítico ele também vai nos ajudar, ele vai auxiliar a gente a refletir, né, sobre o impacto das nossas ações, né, nas nossas vidas, na vida dos outros. Quando à medida que eu penso, né, através do senso comum, eu consigo diferenciar isso é certo, isso é errado, eu consigo também interpretar, eu consigo refletir sobre os impactos das escolhas, não é verdade? Como que essas escolhas podem afetar a minha vida, como essas escolhas podem afetar a vida de outras pessoas, não é verdade? Nós temos vários exemplos aí na sociedade, né, quando as pessoas não utilizam o senso crítico, né? Não avaliam se isso é certo ou isso é errado, né? As consequências dos atos que são feitos, e isso pode impactar tanto a nossa vida como impactar a vida do outro. E o senso crítico serve para a gente refletir sobre isso, ok? Vamos ver mais. Cite o que o judaísmo, o catolicismo e o islamismo têm em comum. Olha, pessoal, eles têm em comum, todos eles são religiões monoteístas, ou seja, que creem em um único Deus. Elas possuem livros sagrados, né? Todas elas têm seu livro sagrado, o Alcorão, o Torá, a Bíblia, e eles têm os preceitos, né? As ideias básicas, vamos dizer assim, né? Daquela religião. Todas são monoteístas e todas têm alguns livros sagrados, tá? Vamos lá. Qual é a importância de se garantir a livre escolha e a prática religiosa? Por que é importante as pessoas poderem escolher a sua religião, elas poderem praticar a sua religião, sem a gente ser fundamentalista, né? Sem a gente fazer críticas e achar que aquilo é errado ou certo, né? Primeiro, a gente tem que pensar que isso é um direito aqui no Brasil, previsto na nossa Constituição, né? Na nossa lei máxima aqui, está na Constituição, que as pessoas são livres para escolher e praticar a sua religião, né? E quando a gente faz isso, né, a gente acaba permitindo, né, acaba fazendo que exista o respeito à individualidade das pessoas, o respeito às opções de credo, a gente acaba estimulando a tolerância, não é verdade? Em relação a isso. Então a gente faz várias coisas aí que vão nos determinando, né, como bons seres humanos, na verdade, né? A gente permite o respeito à individualidade da pessoa, as opções de credo, no que ela acredita ou não, né? A gente vai estimular a tolerância através disso. Então é muito importante, né, a pessoa garantir que a pessoa tem livre escolha. Imagina alguém tivesse que escolher isso por vocês, em que vocês deveriam acreditar, ou o que vocês deveriam seguir, você não ter essa opção, você não ter a escolha de estar num lugar que você se sinta mais confortável,
num lugar que você crê nas coisas que estão acontecendo. Deve ser muito ruim alguém ter que fazer essa escolha e obrigar você a isso. Não é verdade? Vamos ver mais. A última, a cigarra. Ligou aí agora. Diz que quando a cigarra começa a cantar, é porque tá vindo chuva, né? Vamos ver. Por meio dos aí, isso é um senso comum. Tá vendo que eu falei? É um exemplo de senso comum, né? Eu aprendi lá com meu pai, que aprendeu uma avô, quando a cigarra canta no final da tarde, é porque tá vindo chuva. Mas vamos lá. Por meio do estudo das religiões, quais informações a história pode encontrar? Então, quando a gente estuda a religião, o que vocês acham que a história pode encontrar aí? Bom, e por meio desses estudos, pessoal, a história ela consegue perceber como os grupos humanos, por exemplo, do passado e do presente, né, também, porque a história também analisa o que está acontecendo, né, como que eles lidam com a fé, como são os hábitos, o cotidiano, a cultura e a maneira como se comporta uma sociedade. Né? De acordo com o estudo da religião, eu consigo observar todos esses detalhes, como se comportam, qual era a cultura, quais eram os hábitos, o cotidiano, como que essas pessoas lidam com a fé, com aquilo que não consegue se comprovar através de métodos científicos, né? Isso que nós vimos, e é por isso aí que a história pode encontrar diversas informações para o seu saber, para o desenvolvimento do seu saber. Tá bom? Então essa foi a correção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que não tiver entendido, durante a live é só me perguntar que eu volto e explico de novo, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima aula.